Capítulo 2 O medo da morte. O homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, possui o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última etapa da existência, e que aqueles de quem temos saudades não terão partido para sempre. A crença no futuro é intuitiva, e infinitamente mais generalizada que a crença no nada. Então, como pode ser que, entre os que creem na imortalidade da alma, ainda se encontre tanto apego às coisas terrestres e um medo tão grande da morte? O medo da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de sobrevivência comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho que cá embaixo deve lhe servir para o próprio adiantamento. É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro representa apenas uma vaga intuição, depois uma simples esperança, e mais tarde enfim uma certeza, ainda limitada, no entanto, por um secreto apego à vida corporal. O receio da morte diminui à medida que o homem compreende melhor a vida futura, mas, ao mesmo tempo que compreende melhor sua missão sobre a terra, ele aguarda seu fim com mais calma, mais resignação e sem medo. A certeza acerca da vida futura dá um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus esforços. Antes de ter essa certeza, ele trabalha somente em função da vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que ele dá ao presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que ele teve sobre a terra, de não perder o fruto de trabalho algum e de crescer continuamente em inteligência e em perfeição lhe dá a paciência de aguardar e a coragem de suportar os labores transitórios da vida terrestre. A solidariedade que o homem vê se estabelecer entre os mortos e os vivos o faz compreender a que deve existir entre os vivos. A fraternidade tem, portanto, sua razão de ser, e a caridade, um propósito no presente e no futuro. Para libertar-se da apreensão da morte, é necessário poder enxergá-la sob seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, haver penetrado, pelo pensamento, no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desprender da matéria. Entre aqueles que não estão adiantados o suficiente, a vida material prevalece ainda sobre a vida espiritual. Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo, ao passo que a vida real está na alma. Privado o corpo da vida, aos seus olhos tudo está perdido, e ele se desespera. Se, em lugar de concentrar seu pensamento sobre a vestimenta exterior, o homem o fizesse sobre a verdadeira fonte da vida, a alma, que é o ser real que sobrevive a tudo, ele lastimaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e de dores. Mas para isso é necessário ter uma força que o espírito só adquire com a maturidade. O medo da morte resulta, portanto, da insuficiência de conhecimentos sobre a vida futura, mas conduz à necessidade de viver e ao medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é, assim, provocado pelo secreto anseio pela sobrevivência da alma, ainda cercada pela incerteza. A apreensão se enfraquece à medida que a certeza se forma, desaparecendo quando a certeza é completa. Eis o lado providencial da questão. É prudente não ofuscar o homem cuja razão não está ainda sólida o bastante para suportar a visão demasiado segura e atraente de um futuro que o faria negligenciar o presente, que é necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Tal situação é mantida e prorrogada por causas puramente humanas que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto sobre o qual a vida futura é apresentada, aspecto que pode ser suficiente para inteligências pouco avançadas, mas que não satisfaz as exigências da razão dos homens que refletem. Consequentemente, dizem eles, se nos são apresentadas, como verdades absolutas, ideias contestadas pela lógica e pelos dados concretos da ciência, é porque elas não são verdadeiras.
Daí, entre alguns há a incredulidade e, entre muitos outros, uma crença mesclada com a dúvida. A vida futura é para eles uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. Acreditam nela, gostariam que assim fosse, mas exclamam, a contragosto. Se não for assim, no entanto, o presente é garantido, dediquemo-nos primeiro a ele. O futuro virá por acréscimo. E depois, dizem ainda, o que é a alma, afinal? É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como ela sente? Como ela vê e percebe? A alma não é para eles uma realidade efetiva. É uma abstração. Os seres que lhes são queridos, reduzidos em seu pensamento ao estado de átomos, estão extintos para eles, por assim dizer, e não mais têm aos seus olhos as qualidades que os faziam amá-los. Eles não compreendem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela, e eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos por serem transformados em mônadas. Daí resulta o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem qualquer coisa de mais concreto. O número daqueles que são dominados por essas ideias é considerável. Uma outra razão que prende as coisas da terra até aqueles que creem mais firmemente na vida futura está relacionada à impressão que conservam do ensino que lhes foi dado sobre ela desde a infância. O quadro que a religião apresenta da vida futura, é preciso admitir, não é muito sedutor nem muito consolador. De um lado, vêem-se nele as contorções dos condenados a expiarem torturas e chamas sem fim os erros de um momento, sucedendo-se os séculos sem que haja esperança de alívio ou piedade. E, o que é ainda mais cruel, sem que haja para os condenados qualquer proveito advindo do arrependimento. De outro lado, as almas debilitadas e sofredoras do purgatório a esperar sua libertação, que depende da boa vontade dos vivos, que rezarão ou farão rezar por elas, e não de seus esforços para progredir. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo. Acima dessas almas está o restritíssimo grupo dos eleitos, que desfruta, por toda a eternidade, de uma beatitude contemplativa. Essa eterna inutilidade, preferível, sem dúvida, ao nada, não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. Assim se vêem, nas pinturas que retratam os bem-aventurados, as figuras angélicas que exprimem, entretanto, mais o tédio do que a verdadeira felicidade. Essa situação não satisfaz nem as aspirações nem a ideia instintiva do progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. É difícil conceber que, somente por ter recebido o batismo, esteja o selvagem inculto, de senso moral limitado, no mesmo nível que aquele que atingiu o mais alto grau de ciência e de moralidade prática após longos anos de trabalho. É menos concebível ainda que a criança morta em tenra idade, antes de ter consciência de si mesma ou de seus atos, desfrute dos mesmos privilégios simplesmente pela realização de uma cerimônia na qual sua vontade não teve nenhuma participação. Tais pensamentos não deixam de preocupar os crentes mais fervorosos, por menos que reflitam. A ideia de que o trabalho progressivo que se realiza na Terra nada conta para a felicidade futura e a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, e até mesmo a possibilidade de comprá-la por dinheiro, sem uma séria reforma de caráter e de hábitos, realçam o valor dos prazeres terrenos. Mais de um crente diz intimamente que, já que seu futuro está assegurado pela realização de certos ritos ou por dádivas póstumas que não o privam de nada, seria inútil impor a si sacrifícios ou um incômodo qualquer em proveito do próximo, uma vez que se pode obter a salvação trabalhando cada um por si. Seguramente não é esse o pensamento de todos, porquanto existem grandes e belas exceções, mas, sem dúvida, representa o pensamento da maioria, principalmente das massas pouco esclarecidas, e a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo alimenta o apego aos bens terrestres e, por conseguinte, o egoísmo. Acrescentemos, ademais, o fato de que tudo nos costumes concorre para que se lamente a perda da vida terrestre e se receie a passagem da terra para o céu. A morte é cercada de cerimônias lúgubres que aterrorizam mais do que despertam a esperança. Quando é retratada, é sempre com um aspecto repugnante e nunca como um sono de transição.
Todos esses símbolos lembram a destruição do corpo, mostrando-o monstruoso e descarnado. Nenhum simboliza a alma se desprendendo radiosa de seus laços terrestres. A partida para esse mundo mais feliz é acompanhada apenas pelas lamentações dos que ficam, como se acontecesse a maior tragédia àqueles que se vão. Damos-lhes um adeus eterno, como se jamais fôssemos revê-los. O que se lamenta por eles são os gozos deste mundo, como se não devessem encontrar outros maiores. Que infelicidade, é comum que se diga, morrer quando se é jovem, rico, feliz, tendo diante de si um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz custosamente surge no pensamento, porque nele tal ideia não encontra raízes. Tudo concorre, portanto, para inspirar o temor da morte, em vez de fazer nascer a esperança. Sem dúvida, o homem precisará de muito tempo para se desfazer desses preconceitos, mas isso acontecerá à medida que sua fé se fortalecer, quando então ele terá uma ideia mais sensata da vida espiritual. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais uma teoria, mas o resultado da observação. O véu se levantou. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever sua situação. Nós ali os vemos em todos os níveis da hierarquia espiritual, em todas as fases da felicidade e do infortúnio, assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está, para os espíritas, a razão da calma com que encaram a morte, da serenidade de seus últimos instantes sobre a terra. O que os sustenta não é somente a esperança, mas a certeza. Eles sabem que a vida futura não é mais que a continuação da vida presente em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança com que aguardam o alvorecer após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos que testemunham e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça, com a bondade de Deus e com os anseios íntimos do homem. Além disso, a crença comum situa as almas em regiões acessíveis apenas escassamente ao pensamento, onde se tornam, de alguma sorte, alheias aos vivos. A própria Igreja coloca entre as almas e os vivos uma barreira intransponível, declarando que todas as relações estão desfeitas, que qualquer comunicação é impossível. Se as almas estão no inferno, toda a esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos que se vá para lá. Se as almas estão entre os eleitos, encontram-se completamente absortas em sua beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os vivos e os mortos uma tal distância que se enxerga tal separação como eterna. Eis porque muitos preferem ter perto de si aqui na terra os seres que amam, ainda que estes estejam sofrendo, a vê-los partir, mesmo que seja para o céu. Ademais, a alma que está no céu é realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos arder eternamente. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido que o pensamento abrange e concebe, o que é já o bastante para fixar as ideias acerca de sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros fundamenta-se em algo real. Não os representamos mais como chamas fugidias que nada falam ao pensamento, mas sob uma forma definida que a nós os mostra mais claramente como criaturas vivas. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão à nossa volta. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétua conexão, e se assistem mutuamente. Não sendo mais permitida a dúvida sobre o futuro, o medo da morte não tem mais razão de ser. Enfrenta-se a morte a sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida, e não como a do nada.